Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula prática? Eu estou aqui em Batatais, aqui no nosso campus, né? No polo de Batatais, dentro da nossa sala de rítmica. Então, vocês podem ver, a gente está em meio à pandemia, então nós estamos tomando todas as precauções, inclusive gravando aqui de máscara, para que isso termine logo, né? Que esse problema acabe logo e nos deixe livre. Então, lembra lá que nós falamos de todo o conteúdo histórico da ginástica geral, né? Falamos toda a teoria, mas e aí? E aí que tem prática também. Então, hoje nós vamos falar dos campos de atuação. Lembra vocês lá, antes de falar do campo de atuação, eu quero lembrar uma coisa. Lembra que eu falei para vocês das partes componentes de uma aula? Isso, exatamente. Aquecimento, que era importante para preparar o corpo, né? Para que a gente faça o exercício adequadamente. A parte principal é o coração da aula, né? Onde faz os exercícios com mais intensidade, com amplitude maior, né? Que a frequência cardíaca sobe. E o desaquecimento, a volta calma, são exercícios mais leves, com amplitude de articulação menor, para que restabeleça a frequência cardíaca, né? E a gente possa se acalmar, por isso que chama volta calma, né, gente? Então, a gente vai falar dos 5 campos de atuação. O primeiro campo de atuação, então, é o condicionamento físico, que engloba todas as modalidades que tem a manutenção, né, da condição física. Exemplos, gente, ginástica de academia, step, treino, circuito. Então, a proposta aqui da nossa aula prática é mostrar um exemplo de cada campo de atuação. Então, a gente montou um circuito aqui e nós vamos mostrar, nós não vamos executar, a gente vai só mostrar para vocês, né, como funciona, para que depois vocês tenham conhecimento do que é. Para não fazer sozinha, eu convidei um professor aqui, do Claretiano, ele vai me ajudar aqui na aula, tá? Ele vai executar algumas estações, então nós temos várias estações e nós vamos executar. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer a prática, né? Lembra que eu falei do aquecimento? Então, a corda vai servir como aquecimento. A gente montou algumas estações, né? Pensando em vários grupos musculares, né? Perna, braço, abdômen, frequência cardíaca para elevar a frequência cardíaca. E o circuito, ele funciona dessa forma. Mas para facilitar a gravação aqui, né? Como a gente está no modo remoto, a gente vai aqui mais para o meio a hora que chegar naquela estação. Tranquilo? O professor Eduardo está aqui me auxiliando. Então, vamos lá. Qual é a primeira estação? É a corda. Por quê? Para fazer o nosso aquecimento, né? Então, eu ficaria 20 segundos nessa estação, enquanto os outros estariam na outra. E após esse tempo, a gente trocaria de estação, tá? Aí, a gente vai para a próxima estação, né? Que é o bíceps. Tem que prestar bastante atenção na execução. Aí o professor, nosso aluno, também ele vai ficar um tempo nessa estação. Após o comando, ele muda de estação e a gente vai para o agachamento. Agachamento, gente, presta bem atenção na execução. Prende o abdômen. Não deixa o joelho lá pra frente, assim, eu vou executar errado, ó. Não. Pensando no glúteo, pensando no quadríceps, prendendo o abdômen. E vamos para a próxima, que é dar uma elevação aqui na frequência máxima, frequência cardíaca, né? Faz um spinning, corre, corre, corre. Isso. E a próxima estação abdominal. Trabalhar o músculo abdominal de forma oblíqua, né? Faz sempre dos dois lados, tá bom?
Lembrando que a gente não está fazendo a quantidade de repetição necessária, a gente só está fazendo uma demonstração, tá legal? Aí a gente vai para agilidade com o professor Eduardo. Ele ficaria ali 20 segundos também. Fazendo a lateralidade também. E a próxima estação é a elevação do joelho. Então a gente vai usar o step, né, como ferramenta. Sobe, sobe. Pensa sempre no corpo. Pensa no abdominal, aqui no abdômen, né, que ele tem que estar preso. Lateral. Até o comando de trocar de novo a estação. A gente vai trabalhar. Trabalhei perna agora, gente. Vou pro braço, porque aí eu descanso minha perna, né? A gente tem que fazer essa mudança, esse revezamento de grupo muscular. Eu pedi pro professor fazer 200 e resolveu fazer só 10, tá? Porque a gente não tem tempo para ele fazer 200. Na hora que ele terminar, a gente vai para a próxima estação. Como eu fiz ali, né? A frequência. O braço, eu venho aqui para prancha baixa. Prende sempre o abdômen. Respira. Eu também falei que ia ficar aqui umas 2 horas, mas nós não temos tempo para isso, né? E a gente vai para a próxima, que é o afundo. Olha, dobra o joelho, abre o ombro, faz execução, olha sempre para o seu aluno, como ele está fazendo, tá bom? Então, gente, professora, só tem esses exercícios? Não, tem vários. Você que vai ver para quem que você vai dar aula, qual o objetivo da aula, aí você cria as suas estações conforme o objetivo da sua aula, tá bom? Isso é condicionamento físico, gente. O nosso outro campo de atuação são as ginásticas competitivas. Nós temos 5 ginásticas competitivas: ginástica artística, GR, que é ginástica rítmica, trampolim acrobático, ginástica acrobática e ginástica aeróbica de competição. Essas ginásticas, elas têm assim vasto repertório de elementos, né? E a gente não vai fazer a prática aqui, porque o nosso equipamento aqui não dá para fazer por conta da pandemia, são equipamentos tudo junto, então não dá para a gente utilizar outra sala. Mas eu vou deixar aqui disponíveis vídeos de todas as modalidades, para vocês visualizarem os aparelhos, os elementos, as modalidades e submodalidades de todas as ginásticas competitivas, tá bom? Então agora vocês assistam os vídeos agora, que em seguida nós vamos passar, para vocês terem conhecimento do que são ginásticas competitivas.
ginástica aeróbica esportiva. É uma modalidade onde se executam padrões de movimentos aeróbicos complexos, de forma continuada e com alta intensidade, originários da dança aeróbica tradicional, utilizando a estrutura e o estilo da música e interpretando-a. A coreografia deve demonstrar movimentos contínuos, flexibilidade, força, agilidade e equilíbrio. Hoje vamos falar um pouquinho da ginástica artística, toda a sua beleza e dificuldade. Então vamos entender um pouquinho sobre a modalidade. Força, equilíbrio e flexibilidade. Os ginastas devem realizar apresentações em diferentes aparelhos, como barras e trave, assim como saltos e exercícios de solo, com o menor número de erros. Há 6 aparelhos no masculino e 4 no feminino. As barras assimétricas e barra de equilíbrio são exclusividades das mulheres. Já as barras fixas, as barras paralelas, o cavalo com alças e as argolas se restringem aos homens. O solo e o salto estão, por sua vez, no programa de ambas as disputas. As medalhas são distribuídas em provas individuais em que o participante compete em todos os aparelhos, por equipes e para cada aparelho. A pontuação é dada por uma banca com 9 árbitros, que avaliam o grau de dificuldade e a qualidade técnica dos movimentos executados em cada prova. O cavalo com alças tem 1,15 metros de altura. A estrutura conta com 2 alças em sua superfície que permitem aos atletas realizar exercícios de força e coordenação motora, como giros e trocas de posição. Já na prova de argolas, são 2 argolas penduradas a 2,75 metros do solo, separadas por cerca de 50 centímetros. A prova consiste em uma série de exercícios de força, balanço e equilíbrio, onde o atleta deve sustentar o seu peso e permanecer imóvel por pelo menos 2 segundos. Temos também a mesa para salto, usado para dar suporte e impulso a variados saltos e piruetas. O equipamento é composto por uma pista de 25 metros que termina em um trampolim de impulso e uma mesa, de dimensões de 120 por 95 centímetros. Outro aparelho é o tablado para solo. É uma superfície de 12 por 12 metros composta de molas, madeira, espuma e carpete. No tablado, os exercícios têm duração de no máximo 70 segundos para os homens, enquanto as mulheres devem completar a sua performance em até 1 minuto e meio. Por último, temos as barras. Uma delas é a barra fixa, que é a barra com 2,75 metros de altura, utilizada para realizar giros e acrobacias. Além dela, temos as barras assimétricas. São 2 barras, a mais alta posicionada a 2,4 metros de altura e a mais baixa a 1,6 metros, sobre as quais as ginastas devem realizar acrobacias e piruetas. Além delas, temos as barras paralelas. São 2 barras utilizadas para exercícios de equilíbrio e força, em que o ginasta usa as 2 barras obrigatoriamente, passando por todo o seu comprimento. Por último, temos a barra de equilíbrio. Tem 5 metros de comprimento e apenas 10 centímetros de largura. Os ginastas devem realizar saltos e giros em cima dela. Vamos ver agora algumas palavras interessantes do esporte. A primeira palavra é o avião, que é a posição de equilíbrio típica da trave e do solo, em que o ginasta mantém uma perna no chão e eleva a outra para trás, com os braços abertos. A segunda é a parada de mãos. É um dos exercícios mais fundamentais da ginástica artística, onde o ginasta deve equilibrar o corpo sobre as mãos. Por último, temos o salto twist. É uma pirueta onde o ginasta gira 360 graus em torno de si mesmo. Saltando em um trampolim, os atletas devem realizar saltos acrobáticos no ar, que podem chegar a 8 metros de altura, e são avaliados pela dificuldade, execução e tempo de voo em cada série. Cada participante realiza 2 séries de 10 elementos cada, com saltos simples, duplos e triplos, com e sem piruetas. Após o sinal do árbitro-chefe da banca, o ginasta tem até 1 minuto para iniciar sua série, quando pode dar vários saltos esticados para atingir a altura e estabilidade desejadas. Mas se ultrapassar esse tempo, terá reduções na nota de execução. Os movimentos são avaliados por um júri, que dá as notas de acordo com a execução, o nível de dificuldade e o tempo de voo do atleta em cada série. O trampolim é conhecido como cama elástica. É formado por uma estrutura metálica retangular, onde uma tela de nylon esticada é presa por molas. Tem alguns movimentos específicos da ginástica de trampolim. Vamos conferir alguns deles agora.
O primeiro movimento é o Barani, que é um salto mortal para frente com meia pirueta. O segundo é o Rudy Out, que é um salto duplo com uma pirueta e meia. Por último, temos o Full In, Full Out, que é o salto duplo com 2 piruetas. A China é um país que domina a modalidade. Em Pequim 2008, o chinês Xunlong conquistou ouro em uma disputa acirrada. Apenas 4 décimos separaram ele do terceiro colocado, o seu compatriota Dong Dong. Se você já era fã das camas elásticas na infância, prepare-se para ver que os atletas dessa modalidade da ginástica são capazes de fazer. É de arrepiar. Já aconteceu muita coisa interessante no esporte. Na década de 30, o professor e ginasta George Nissen, dos Estados Unidos, criou a modalidade ao observar trapezistas no circo e a elasticidade nas redes de segurança. Em Sydney 2000, os russos Irina Karavaeva e Alexander Moskalenko ganharam os primeiros ouros da ginástica de trampolim, sob aplausos do criador, George Nissen. A China é dona de 1/3 de todas as medalhas do esporte, tanto no masculino quanto no feminino, com 3 ouros, 1 prata e 4 bronzes em Jogos Olímpicos. A GR, sigla como a ginástica rítmica é conhecida, é regida pela Federação Internacional de Ginástica. A FIG foi fundada em 1921. Abaixo dela temos 5 uniões continentais, na Oceania, Ásia, Europa, África e aqui na América, a União Pan-Americana de Ginástica, mais conhecida como UPAG. Logo abaixo temos a Confederação Sul-Americana de Ginástica, a CONSUG, e no Brasil, a Confederação Brasileira de Ginástica, CBG. Atualmente temos 8 modalidades ginásticas como disciplinas da FIG. A ginástica para todos, que é a única modalidade não competitiva, a ginástica artística masculina, ginástica artística feminina, ginástica de trampolim, ginástica acrobática, ginástica aeróbica, o parkour, que foi incluído recentemente como uma das disciplinas da FIG, e a ginástica rítmica. A GR pode ser praticada individualmente ou em grupos de 5 ginastas. No individual, as ginastas competem 4 exercícios e no conjunto 2, sendo um simples e o outro misto. Os aparelhos da GR são arco, bola, massas, fita, além da corda, que atualmente não faz mais parte da categoria adulta e a partir de 2021 também não fará parte do programa individual juvenil. Como já falamos, a tríade da GR é composta pelo manejo desses aparelhos, pela música e também pelos movimentos corporais, cujos principais são os saltos, os equilíbrios e as rotações. Mas um exercício de GR não se limita a isso. O código de pontuação tem muitas outras regras, mas isso é papo para um outro momento. Próximo campo de atuação são as ginásticas terapêuticas ou corretivas. Para que elas servem? Elas servem para os exercícios de prevenção e tratamento de doença, principalmente na prevenção, né, quando a gente fala de terapêutica. Um exemplo de uma ginástica terapêutica é a ginástica laboral. O que é a ginástica laboral? É uma ginástica preventiva, que ela é feita no ambiente de trabalho e geralmente o ambiente de trabalho é analisado antes para ver quais as funções, né, eles exercem para poder a gente fazer esse trabalho de prevenção. Então, a base são alongamento de membros, para uma equipe que trabalha muito sentado, só com a questão de pessoal da tecnologia, né? Pessoal do escritório, alongamento de membros superiores, né? Agachamento, porque o pessoal fica muito tempo sentado, então a gente alonga também os membros inferiores. A questão aqui, ó, da tensão por conta do trabalho, então a gente faz um giro.
como que eu vou trabalhar com essa ginástica? Você vai ver, né, em que setor, em que segmento da empresa você vai atuar, vai fazer uma pesquisa, né? Olha, eles trabalham muito sentado, ele está digitando muito, então ele pode ter lesão de esforço repetitivo aqui no braço. Então, eu vou trabalhar muito alongamento dos membros. Então, é um estudo do profissional para depois atuar na prevenção. É muito importante essa campo de atuação, tá? Mais um campo de atuação que a gente tem da ginástica é o campo de demonstração. O nome já diz, né, gente? Ele não é competitivo, né? A gente chama de ginástica suave. Nesse campo, a gente muito forte a ginástica geral, a ginástica escolar, a ginástica formativa, que ela não tem competição e o intuito é a formação mesmo, o desenvolvimento físico dos nossos alunos. Então, tem muitas atividades que a gente pode fazer nesse campo de atuação, né? Desde as corridas, pique-pega, queimada, várias brincadeiras que a gente sobe a frequência, né? E manuseio de material. Eu deixei aqui para a gente ver, olha, tem várias coisas, habilidades que a gente pode desenvolver, que são saltos. Para quê? Para desenvolver a coordenação motora fina dos nossos alunos. Aqui, ó. Bola, a gente arremesso e apreensão, bola em cima, na perna, arremesso de bola, quicar a bola, jogar a bola pro coleguinha, meu coleguinha não tá aqui, ó, mas eu jogo pro coleguinha. Onde que eu vou trabalhar com isso? Só na escola? Não, vou trabalhar lá no hotel, né? Vou trabalhar lá no camping, vou trabalhar no acampamento. Nós, do bacharel, a gente tem essa responsabilidade de fazer a recreação. E por que não usar no campo de atuação de demonstração, uma ginástica geral, para também fazer a parte lúdica, né? A gente pensa em equilíbrio também, a gente pode usar a corda para pensar no equilíbrio dos nossos alunos. Então, esse campo de atuação, eu só fiz uma pequena demonstração, mas ele é muito amplo. Então, dá para a gente criar muita coisa e trabalhar muitas habilidades em qualquer segmento que a gente estiver trabalhando. Tá bom? Bom, o nosso último campo de atuação é de conscientização corporal, né? O próprio nome já diz, o conceito vai estar ali no nosso PGE, eu vou colocar aqui na nossa aula, tá bom? Ali no slide. Mas é o quê? É ter consciência do corpo, é saber o que é o corpo para ter a cultura corporal e pensar em saúde. Tem várias modalidades que a gente pode inserir nesse campo de atuação. Mas a gente escolheu aqui para demonstração a yoga. Por quê? Porque a yoga, ela é uma prática que ela pensa no corpo inteiro, pensa no indivíduo com a mente, né? Então, é uma visão bem holística mesmo, né? É o corpo e a mente saudável. Então, a gente começa sempre nessa postura e o principal da yoga, gente, é a respiração. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai praticar yoga é aprender a respirar. Ah, professora, engraçado, eu sei respirar. Sabe, mas sabe respirar direito? Então, a primeira coisa que a gente faz é aprender a respirar. Eu vou mostrar aqui algumas posições da yoga, umas bem simples, né? Só para demonstrar para vocês, né? Então, a gente chama de... as posições têm nomes, tem várias yogas, né? Várias linhas de estudo. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês a posição do gato. Tudo que a gente faz na yoga, a gente respira. Tudo. Tem que ficar sempre aberto, a minha coluna correta, o meu ombro aberto. A gente tem que ficar leve para poder praticar. Então, a gente faz sempre com muita calma. A postura do gato é uma mão, a outra mão. Meu abdômen sempre vai estar preso, eu vou estar respirando. E eu vou fazer 20, vou fazer 5 sessões aqui, ó, de respiração.
A gente repete várias vezes e sempre que eu vou sair de uma postura, eu saio da maneira que eu entrei. Então, eu primeiro abaixo, aí eu tiro e eu volto. Eu nunca saio bruscamente de uma postura. A próxima postura é do corredor. Vou colocar o pé na frente, a ponta do pé, vou apoiar as duas mãos e vou alongar. Obviamente que a gente iria ficar mais tempo, né? Mas como é só uma demonstração, eu vou fazer com a outra perna, apoio, respiro, prende meu abdômen, a ponta do pé e alonga. Eu vou voltar da forma que eu fui. Por quê? Para não machucar a minha musculatura. Postura da cobra. Agora a postura do barco. Prende o abdômen. Vocês perceberam que eu não estou ficando o tempo todo que deveria ficar em cada postura e nem fazendo respiração, porque é só uma demonstração. Desenrola e vai para a postura da árvore. Para a gente conseguir chegar na excelência das posturas, são muito tempo de treinamento, de execução, de disciplina. Mas vocês podem usar elementos da yoga no clube, para fazer um relaxamento com os seus clientes, na terceira idade, para fazer um alongamento com os seus clientes. Todos os campos que você pode atuar, você pode usar elementos da yoga, tá bom? E a gente sempre se despede. Namastê para vocês. Foi um prazer estar com vocês. Lógico que a gente gostaria que vocês estivessem aqui na nossa sala, aqui na instituição, mas vocês estão junto comigo. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo lá no correio. Dessa aula, o que eu quero de vocês? Vocês vão estudar os campos de atuação e vai ver qual eu mais me identifico. Nossa, eu me identifico com esse. Ou com competitivo, ou demonstrativo, ou condicionamento. Escolhe o que você se identifica, escolhe uma atividade e descreve ela para mim depois do relatório, junto com o relatório da primeira aula. Essa é a atividade para a gente postar no portfólio da prática 1. Relatório lá da primeira aula, mais a descrição de uma atividade que está nos 5 campos de atuação que você mais se identificou. Muito obrigada a todos. Espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus e que essa pandemia nos deixe logo. Namastê.